Hoje eu vou falar sobre a dificuldade de ter conversas importantes. É curioso como algumas pessoas conseguem resolver problemas complexos no trabalho, aguentar uma pressão imensa e até cuidar de todo mundo ao redor, mas travam completamente quando precisam ter conversas difíceis. Esse é o podcast A Verdade que Liberta. Eu sou Juliana Bianchim, psicóloga. Eu atuo nas linhas cognitivo-comportamental e tomista. E há 25 anos eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Antes da gente continuar, eu quero te pedir um super favor. Se você está no Spotify, por favor, siga meu canal e avalia com 5 estrelas, lógico. Se você está no YouTube, por favor, se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte o episódio, porque assim o conteúdo é entregue para mais pessoas e você ajuda o meu trabalho. Bom, vamos lá. Às vezes, algumas conversas delicadas precisam ser feitas quando a gente percebe que algo não está certo, que tem uma ferida aberta na relação ou que tem alguma mágoa crescendo. Mas por mais que a gente queira, sempre surge a dúvida de como que a gente começa essa conversa. E às vezes algumas pessoas começam a criar cenários na mente, né? Ai, como é que eu chamo essa pessoa para conversar? E se ela ficar brava? E se a discussão não tiver fim? E se ela se afastar de mim? Esses medos pioram ainda mais se essa conversa é com alguém da família, com o marido, com o namorado, com pessoas que a gente quer super bem. Porque conversar sobre coisas importantes mexe com algo muito profundo dentro de nós, que é o medo de perder o relacionamento com essa pessoa que a gente vai conversar. Mas aí mora uma armadilha perigosa. Existe a crença de que evitar a conversa vai preservar o relacionamento, mas na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. Aquilo que não é dito, não é confrontado, vai se transformando em ressentimento. O problema vai ficando maior, vira uma distância emocional, cria outros mal entendidos, vai tudo se acumulando, as chateações se somam. Pensa comigo, um relacionamento raramente termina por causa de uma única conversa difícil. Os relacionamentos geralmente se desfazem, na verdade, pela soma das conversas que nunca aconteceram. Esse medo de ter conversas difíceis é explicado pela terapia cognitivo-comportamental da seguinte forma. Algumas pessoas já imaginam o pior cenário possível. Ah, a pessoa que eu vou conversar não vai me entender, ela vai me atacar, a conversa vai virar uma briga, eu vou magoar a pessoa. Então a pessoa não está nem reagindo à conversa de verdade, mas ao que ela acha que vai acontecer. Aí ela evita a conversa, adia, engole o problema. Mas o desconforto engolido não desaparece, ele só acumula. Santo Tomás de Aquino já dizia que as emoções não são ruins. O problema surge quando a razão perde o controle sobre as emoções. Hoje, muitos de nós vivemos assim. A gente sente medo e evita. A gente sente insegurança e fica quieto. A gente sente desconforto e foge. A emoção se tornou o guia das ações. Mas a verdadeira fortaleza não é a ausência do medo. A fortaleza é conseguir permanecer no que é bom, apesar do medo. E talvez a conversa que você está evitando hoje seja exatamente a conversa que pode salvar o seu relacionamento. Então, talvez você não seja ruim de conversar. Talvez você apenas nunca tenha aprendido como conversar. Porque conversar é uma habilidade. E como toda habilidade, ela precisa ser desenvolvida. Inclusive, existem formas muito práticas de se preparar para essas conversas. E eu quero compartilhar com vocês 8 pontos que ajudam muito nesse processo. O primeiro ponto é estar presente. Eu não me refiro apenas fisicamente no mesmo ambiente, mas estar emocionalmente disponível para o diálogo.
Porque uma conversa difícil mexe com algo que dói, talvez com uma insegurança, alguma vulnerabilidade. Se você já entra na conversa na defensiva, é muito provável que a conversa se transforme numa guerra. A presença emocional exige uma abertura, exige uma disposição para ouvir o outro, não para vencer a discussão como se fosse uma competição. O segundo ponto é falar em primeira pessoa, apontar o dedo para si mesmo, falar eu. Porque quando você usa frases como você sempre, você nunca, você estraga tudo, você está apontando o dedo para o outro, acusando o outro. E aí a outra pessoa entra na defensiva. E quando alguém entra na defensiva, ela não escuta o que o outro diz. Então, troque a acusação pela expressão emocional. Ao invés de você dizer, você não liga para mim, você diz, eu me sinto sozinho quando isso acontece. Parece simples, mas essa pequena mudança faz toda a diferença. O terceiro ponto é ter clareza sobre o assunto que vai ser conversado, porque muitas conversas dão errado porque as pessoas começam sem definir exatamente qual é o problema central, e aí mistura mágoa antiga, discussões passadas, coisas acumuladas há anos, e a conversa virou um caos. Antes de conversar, você precisa se perguntar o que exatamente precisa ser resolvido, para ter clareza e foco. Quarto ponto, fale com gentileza e firmeza. Muita gente pensa que falar com gentileza é sinônimo de passar pano, ou que ser firme é ser agressivo. A verdade não precisa ser dita de forma ríspida ou agressiva para ser verdadeira. Inclusive, quando você fala com dureza excessiva, a pessoa para de ouvir o que você está dizendo e começa a reagir ao seu tom, porque se sente agredida. A gentileza não enfraquece a verdade, ela aumenta a chance da verdade ser ouvida. Quinto ponto, é uma fórmula, que é assim, quando você faz X, eu sinto Y. Essa fórmula ajuda muito. Por exemplo, ao invés de você falar, você é irresponsável porque chegou atrasado, você fala assim, quando você chega atrasado nos nossos encontros, eu sinto que nosso relacionamento não é uma prioridade para você. Você percebe a diferença? Sexto ponto, valide o sentimento do outro. Esse ponto exige maturidade, porque validar não significa concordar com o que o outro diz ou com tudo que ele sente, mas significa reconhecer que o sentimento da pessoa existe e é real para ela. Então, se o outro fala, eu tô sobrecarregado, você não precisa responder, mas você nem faz tanta coisa assim, porque isso invalida o sentimento do outro. Ao invés disso, você pode dizer algo como, eu entendo que você esteja se sentindo assim. Porque as pessoas se fecham quando elas se sentem invalidadas, mas elas se abrem quando elas se sentem compreendidas. Sétimo ponto, é o penúltimo. Tenha humildade para reconhecer a sua parte. Esse é um dos mais difíceis, porque os relacionamentos maduros exigem humildade. Quase nunca um problema é construído só por uma pessoa, então você precisa ter coragem de reconhecer a sua parcela de culpa no problema. Reconheça o que você poderia ter feito diferente. Peça desculpa se for o caso, porque isso não te diminui, muito pelo contrário, demonstra uma força, uma maturidade emocional. E último ponto, seja agente de mudança, porque o objetivo da conversa não é apenas desabafar sobre o problema, mas mudar a situação que está causando o problema. Então, antes de terminar a conversa, você propõe alternativas de como melhorar essa situação. Você pode fazer perguntas como, o que a gente pode fazer diferente? Como a gente pode melhorar isso juntos? O que você precisa de mim? O que eu posso ajudar também?
Porque relacionamentos saudáveis não são feitos de pessoas perfeitas, mas de pessoas dispostas a melhorar juntas. Agora, um ponto importante. Se mesmo aplicando todas essas dicas, a conversa não sair como você imaginava, talvez a outra pessoa pode não estar pronta, pode ficar na defensiva, pode reagir mal. Mas entenda, você não tem controle sobre a reação do outro. Você controla apenas a forma como você escolhe agir. O importante é não perder o seu objetivo no meio da conversa, que é proteger o seu relacionamento da distância emocional. Mas se você sente que precisa de ajuda específica, individual, procure um psicólogo, que é um profissional capacitado para isso. Eu tenho uma clínica com profissionais excelentes. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Por hoje é isso. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima.